T4, podemos pegar na página de internet. Perguntas relacionadas podem ser feitas. Ravash, quarto 34. Aos amigos que vivem para sempre. Para poder me acercar a vocês, imaginários, podemos que os nossos corações se aproximem. Temos nos aproximados e trazer a unidade. Como está dito na oração de Rosh Hashanah, todos eles se convertirão num grupo. Nesse estado, será mais fácil sua vontade de todo o coração. Isto é assim porque não tem um grupo. É difícil de trabalhar em todo o coração. Em câmbio, todo o coração ele tem que trabalhar em seu próprio benefício e não do Criador. Aqui estás hoje, assim como o dia às vezes brilha e às vezes escurece. Assim acontece com você. Quando tiver escuro para você, a luz do mundo brilhará para ti, como está dito. E o Senhor será sobre ti como uma luz eterna. Quando vocês fizerem um grupo, como está escrito, vivos todos vocês neste mesmo dia. Normalmente, quando alguém toma um monte de galhos, pode quebrar todas de uma vez? Mas se tomamos uma de cada vez, mesmo um bebê, pode quebrá-lo. De mesma maneira, você descobre que Israel não vai ser redimida a que todos sejam um grupo. Como está dito, nestes dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntos. Assim, quando eles estiverem unidos, receberão o rosto da divindade. Eu apresentei as palavras do Midrash para que vocês não pensem que a questão do grupo, que o amor dos amigos se relaciona com Hassidismo, mas ao contrário, é o ensinamento de nossos sábios que viam como era necessária a união dos corações em um só grupo para a recepção da face da divindade. Embora haja sempre um dos amigos que se destaque dos demais e grita, juntem suas mãos por um grupo único, e sempre atribui a negligência aos amigos, eu ainda não consigo excluí-lo dentre os amigos que são negligentes na questão, e isso deveria ser suficiente para o entendimento. Diz o Rav, primeiramente, quando há algumas pessoas que querem muito avançar do grupo, mas os demais não se sustentem e nos deixam subir. Assim, de uma forma simples. E principalmente, esperemos que esse próximo ano, que o Criador nos dê uma vida eterna, como está escrito. Porque deu uma outra semente a Farabel. E o significado de Rosh Hashanah é um novo começo, quando uma pessoa começa a construir uma nova estrutura. É como nossos sábios disseram, a pessoa deve sempre considerar-se metade pecador e metade justa. Se ela executa só uma única mitzvah, boa ação, ele está feliz, pois ela sentenciou a si mesma e a todo mundo para o lado de mérito. Se ela comete uma transgressão, sofra por ela, porque ele sentenciou a si mesmo e o mundo inteiro para o lado da culpa. Devemos entender o que significa que a pessoa deve considerar-se meio a meio. Se ela executa uma mitzvah e sentencia para o lado do mérito, como é que ela pode ser considerada meio e meio novamente? Afinal, ela já sentenciou e já tem uma maioria dos méritos. Inversamente, se ela cometeu uma transgressão, como se pode mais tarde dizer que é metade-metade? 2. Como se pode dizer que ela é meio a meio quando se sabe sobre ela mesma que está cheia de pecados e transgressões? Ao mesmo tempo, alguém é obrigado a confessar.
somos culpados, nós traímos, e pelo pecado. O fato é que nossos sábios estão deixando-nos entender a ordem do trabalho. Aqui não tem questão de um tribunal, julgamento. Só quando alguém chega do tribunal de cima, estarão suas transgressões e méritos, serão sentenciados. Pelo contrário, aqui, os nossos sábios nos ensinam que a pessoa deve sempre iniciar o trabalho e escolher o bem e abominar o mal. Isto é assim porque a escolha é pertinente precisamente sobre algo que é meio a meio, pois então ela tem o poder de escolher. Mas quando um dos lados já tem a maioria, ela não pode decidir porque o homem segue a maioria, então é relevante falar de escolha. Isso levanta a pergunta: como alguém pode enganar-se a si mesmo e dizer que ele é meio a meio, quando, na verdade, ele sabe que está cheio de pecados? No entanto, devemos saber que a questão da escolha que é dada é permanente e sempre existe, como em aquele que é maior e superior ao seu amigo. Sua inclinação será maior que ele. De acordo com esta regra, a pessoa tem muitos pecados, então ela tem uma pequena inclinação, que não é superior à inclinação para o bem, mas é precisamente meio a meio, assim ela será capaz de decidir. E uma vez que as transgressões surgem através da inclinação para o mal e as mitzvot uma inclinação para o bem, como Rashi interpretou, você tem criado virtudes através da inclinação do bem, você criou perversidade através da inclinação do mal. Portanto, os sábios disseram, a pessoa deve sempre considerar meia pecadora, meia justa. Em outras palavras, quanto à escolha, isto sempre as transgressões são a partir de, então, a inclinação para o mal diminui. Assim, ela é meio a meio. De maneira da mesma forma, se ela realiza uma única mitzvah e já houver sentenciado para o lado do mérito, ela é imediatamente dada uma grande inclinação para o mal, como está escrito, aquele que é superior ao seu amigo, sua inclinação será maior. Portanto, ele tem meio a meio, então ele vai ser capaz de sentenciar para o lado do mérito. Portanto, em Rosh Hashanah, a pessoa começa um trabalho novo. Além disso, os dias 10 penitenciais são chamados de 10 do perdão e expiação dos pecados. Assim, um homem terá todas as oportunidades de participar na obra do Criador, mas uma vez mais, mesmo que esteja longe do trabalho. A essência do trabalho é a oração, pois só pela oração pode-se sair do domínio público e entra no domínio do único. Isto é assim porque quando se trata de orações, grandes e pequenos são iguais. Mas aquele que sente a sua própria inferioridade pode oferecer uma oração mais autêntica do fundo do coração, pois ele sabe sobre si mesmo que ele não pode livrar-se da dificuldade por sua própria conta. Então, ele pode dizer que, na verdade, aqueles que foram criados com talentos especiais e qualidades de sutileza podem fazer algo por si sós, enquanto que aqueles, sem os dons especiais e boas qualidades, necessitam da misericórdia do céu. Assim, somente esta pessoa pode oferecer uma oração sincera. No entanto, deve ser cuidadoso e não escapar da campanha, já que esta é o meio da inclinação, aonde cada um pode fazer uma verdadeira oração. Esse é a chispa de desesperança e proporciona vivências e conclusões de que sua oração será inútil.
Finalmente, uma pessoa se volte capaz de crer, porque escuta as orações de cada boca. Nossos sábios disseram, o Criador une as orações do justo. Isto é assim porque as orações é a principal ferramenta para a inspiração da divindade, porque é considerada uma oração para o pobre. E a oração se aplica até a maior dos maiores. Sem ela não se pode alcançar o estado de estar no trabalho. Isso significa, pois os pobres nunca deverão descontinuar da terra. Deve-se entender que o Criador nos prometeu isto, que é necessário ter sempre os pobres. Não seria melhor se não houvesse tal coisa em Israel? No entanto, na interpretação acima, pobre significa um local para oração. E se não há nenhum lugar de deficiência, não há lugar para oração. Assim, não há lugar para oração quando alguém é recompensado com grandeza. A esse respeito, o Criador promete para nós: os pobres nunca devem descontinuar, cessar. Significa que existirá sempre um lugar em que é possível encontrar uma necessidade para que se possa ascender a um grau mais elevado. Este é o significado. A pobreza convém a Israel como uma correia vermelha a um cavalo branco. Isso significa que ele já é um judeu em mais absoluta grandeza. Ainda assim, a pobreza é conveniente, pois é lugar de deficiência, de carência, para depois oferecer uma oração. Essa é a questão apresentada em Gemerá, Berahot 9. Rabi Ela diz em Ula, quando você for até lá, envia minha saudação ao meu irmão, Rabi Berona, na presença de todo o grupo, porque ele é um grande homem e se alegra com as mitzvot. Uma vez que você conseguiu aderir à oração com as orações, e um sorriso não deixou seus lábios durante todo o dia. Em outras palavras, ele sendo um grande homem, é quando ele está em um estado de redenção, redimido de todas as deficiências, com mais nada a fazer. Nesse estado, ele tem o trabalho de encontrar alguma culpa, alguma falha em si mesmo, para rezar, orar por ela. E quando estiver unindo a redenção com a oração, rapidamente encontrou lugar para oração e sentiu uma alegria infinita, como está escrito, porque os pobres nunca deverá cessar na terra. De tudo anterior se deduz que o mais importante é a oração. Seja forte na oração e acredite nela. Tu ouves as orações de todas as bocas. Que possamos ser inscritos no livro da vida, seu amigo Baruch Shalom Halevi, filho de Bala Sulam. Resulta que em todos os estados, o melhor é que a pessoa precisa da relação com o Criador, e esta relação pode se dar só através da carência, da ajuda. Mas esta carência, esta ajuda, não é para si, é uma carência egoísta.